Meu chefe era meu web namorado, mas ele não fazia a menor ideia. Não parava de insistir em que nos víssemos pessoalmente. E eu pensava, ai meu Deus, se a gente se encontrar, capaz de eu acabar virando camiseta de saudade no dia seguinte. Então tomei uma decisão rápida, terminei com ele. Ficou furioso e no fim, toda a empresa teve que fazer horas extras. HM, como dizer sem soar mal? Pelo bem da minha saúde física e mental, talvez voltar com ele não fosse uma má ideia. Eu estava namorando online com meu chefe. Vê-lo cara a cara jamais ia acontecer. Ele nem sequer sabia que sua namorada virtual era uma de suas funcionárias. Ultimamente meu chefe andava de um humor terrível. Dava para notar de longe. Todos no escritório andavam pisando em ovos. Até mesmo os intervalos de sempre tinham sido cortados. O chefe ficava trabalhando até altíssimas horas e ninguém se atrevia a ir embora antes dele. Assim, nossas jornadas se estendiam até as 11 da noite ou até meia-noite. E eu já estava começando a ficar com olheiras horríveis. Minha pele também andava péssima. Para ser sincera, eu sentia que provavelmente era a única que sabia o verdadeiro motivo do mau humor dele, mas não podia contar a ninguém. O chefe tinha levado um fora. E para piorar, quem o dispensou fui eu, embora ele não soubesse disso. Tudo começou quando meu namorado virtual, com quem eu estava há 2 anos, quis nos conhecer pessoalmente. A gente se conheceu em uma rede social. Ele tinha postado algo pedindo conselhos. Por que não consigo arrumar namorada? Sou homem, tenho 1,88 metros, peso 83 quilogramas, tenho 25 anos. Me formei em uma universidade da Ivy League com mestrado em administração e engenharia. Sou vice-presidente de uma empresa listada na bolsa, com salário anual de R$500 mil. Tenho carro, casa, mas fisicamente sou comum. Nunca tive namorada. Então, qual é o problema? A seção de comentários estava cheia de deboches. Ah, esse cara só quer ouvir que é bonito. Vive em um mundo de fantasia. Formado na Ivy League, com 25 anos e já vice-presidente? Nem você acredita nisso. Ao menos inventa algo mais realista. Todos sabemos que só empresas familiares dão cargos tão altos para jovens. E mesmo assim, a maioria desses riquinhos estuda no exterior. Eu estava de bom humor, então comentei. Talvez seja pela sua aparência. Sobe uma foto aí para vermos. Depois fechei o aplicativo. Mas não demorou muito para eu receber uma mensagem privada do mesmo cara. Oi, posso te enviar por privado? Achei estranho, mas adoro um drama, então respondi. Manda. E ele me enviou uma foto. Quase cuspi o café. Ele disse que media 1,88 m, eu diria, no máximo, 1,50 metros. Era uma selfie com a mão cobrindo parte do rosto. O ângulo fazia a cabeça parecer enorme e o corpo minúsculo. O cabelo estava todo espetado, como se tivesse usado gel demais. Usava óculos pretos grossos que o deixavam com cara de nerd atrapalhado. Mas apesar de tudo, o rosto não era nada mal. Mesmo meio coberto, dava para notar os lábios, o nariz, os olhos. E pensei, uau, ele é bonito. Mas como é que esse cara não percebe isso? Enquanto dava zoom e mais um na foto, no meu espírito caridoso escrevi alguns conselhos. Suas roupas e selfies precisam de ajuda. Tente óculos sem armação ou melhor, lentes de contato. Mude o ângulo, incline um pouco o celular com a entrada do carregador para cima. E experimente calças mais soltas, tipo pretas casuais. Ele respondeu, muito obrigado. Não dei muita importância e segui o meu dia. Mas no dia seguinte, ele me mandou fotos do novo visual, seguindo meus conselhos à risca. E fez o mesmo no outro dia, e no outro. Eu já estava cansando um pouco, até que de repente ele pediu para me adicionar no Facebook e me dar um presente de agradecimento. Se alguém quer me dar dinheiro, como eu vou dizer não? Então passei meu perfil. Segundos depois, recebo uma solicitação de amizade com uma foto de perfil muito familiar. Espera, esse não é o meu chefe? Comecei a suar frio. Quase cliquei em aceitar sem querer. Meu coração despencou e corri para restringir a visibilidade de todas as minhas postagens antigas. Minha cabeça girava. Será que ele conseguiu vincular minha conta pessoal à da empresa? Enquanto isso, ele demorava um tempão para escrever. Até que finalmente mandou uma mensagem. Obrigado por toda a ajuda nesses dias. Isto é um pequeno detalhe para você. E bum, me enviou $7.000 pelo Metapay com uma nota dizendo presente voluntário. Fiquei sem palavras. Comparei o perfil com a foto que ele tinha me enviado. Sim, era o mesmo cara. E sim, era o chefe da minha empresa. Eu não podia acreditar na loucura da situação. Mas, depois de pensar um pouco, aceitei o dinheiro. Afinal, ele não sabia quem eu era.
Nos dias seguintes, continuei ajudando a melhorar suas fotos e estilo, e logo ele começou a ficar bem apresentável. Mas justamente quando pensei que poderia sumir discretamente, o cara foi e me confessou seus sentimentos. Primeiro mandou uma mensagem enorme e toda confusa que eu pulei, mas no fim dizia: há algo que quero te dizer há muito tempo, eu gosto de você. Respondi com um simples: ah. O silêncio foi eterno. Então mandei outra mensagem: obrigada. Ele respondeu na hora: eu disse que gosto de você. E eu repeti: obrigada. Ele insistiu: não, sério. E eu: sério, obrigada. Minha cabeça começou a latejar. Esse cara não estava bem. Ficou em silêncio um tempo e depois perguntou: mesmo assim, você me daria uma chance de te conquistar? Não respondi. Naquela noite não consegui dormir, coisa que quase nunca acontece. A partir do dia seguinte, ele passou a me mandar mensagens todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até me contava quando estava indo para o trabalho, quando chegava ao escritório e quando começava a trabalhar. Essa era a forma dele de me conquistar. Que dedicação, né? De vez em quando eu respondia com mensagens curtas, e ele reagia como se tivesse ganho na loteria. Não resisti e escrevi: por favor, leia um pouco sobre como conversar com uma mulher. Ele respondeu: ah. Eu suspirei. Ótimo. As coisas saíram do controle um mês depois. Eu estava vendo vídeos de caras bonitos e, sem pensar, compartilhei um com minha melhor amiga, mas mandei por engano para ele. Escrevi junto: gato demais, dá até vontade de lamber. E ele respondeu com um ponto de interrogação. Quando percebi a mensagem, já era tarde demais para apagar. É normal que as pessoas gostem de ver coisas bonitas, não é? Mas, por alguma razão, senti uma pontada de culpa. Bem nesse momento chegou outra mensagem. Esse é o seu tipo? Dizia. E então ele mandou um vídeo que parecia gravado em uma academia. Os músculos não eram exagerados, mas bem definidos, com linhas suaves e a pele clara. A clássica linha abdominal descia perfeitamente até se perder em uma calça esportiva cinza. E a parte de cima, bom, era bem rosa. O cara do vídeo parecia desconfortável e no final, estava com o rosto vermelho como um tomate. Escrevi: você tem mais? Manda outro. E foi o que ele fez. Começou a me mandar mais vídeos, cada vez mais tímidos. Não vou mentir, aquilo estava funcionando comigo. Eu não esperava que meu chefe, que sempre parecia tão sério e controlado, fosse tão bom. Você sabe, tão inesperadamente excitante. E justamente quando eu estava aproveitando a vista, chegou outra mensagem: se aceitar ser minha namorada, te mando um desses todos os dias. Assim você não vai precisar olhar para mais ninguém. Dizem que na vida existem 4 grandes desejos: dinheiro, poder, fama e prazer. Os 3 primeiros não me interessavam muito, mas o último, esse era tentador. Respondi: bom, não parece tão ruim. Afinal, era só um relacionamento virtual. Claro que precisei impor algumas condições. Nada de tornar público, nem fotos de perfil juntos, nem chamadas de vídeo, nem encontros presenciais. Ele não ficou muito feliz, mas aceitou. E assim passaram 2 anos. À medida que ele se tornava mais estiloso, eu aproveitava cada vez mais suas fotos e vídeos. Percebi que ele sabia sustentar diferentes estilos com muita graça. Quando achei que tudo seguiria assim, de repente ele mencionou que queria me ver pessoalmente. Respondi na hora: não tínhamos combinado que não. Isso é só uma relação online, nada da vida real. Ele respondeu frustrado: desculpa, mas eu realmente quero te ver. E eu sabia exatamente o motivo. Dias antes, depois de uma reunião de ex-alunos da universidade, um ex-colega me confessou que gostava de mim. Eu o rejeitei e ele começou a mandar mensagens estranhas e nojentas. No fim, expus ele nas redes, o deletei e bloqueei. Como agora eu estava em um relacionamento, esse cara pôde ver que eu não estava solteira. Senti que Benedite queria se encontrar para marcar território, por assim dizer. Mas eu sabia bem porque mantínhamos isso só online, e a resposta seguia sendo não. Depois de uma semana em que ele não parava de insistir, me irritei e disse que queria terminar. Ele ficou em choque, como se tivesse levado um balde de água fria. Meu celular não parava de tocar com as ligações dele. Suspirei e virei o aparelho para baixo sobre a mesa. Bem nesse momento, minha supervisora, Lia Studer, me chamou. Lauren, toma. Isso é para o Sr. Thompson. Todo mundo no escritório sabia que ela estava interessada no chefe, Benedite Thompson. Normalmente ela ficaria contente em falar com ele, mas ultimamente ele andava de péssimo humor e da última vez que ela tentou consolá-lo, ele a repreendeu feio. Desde então ela se mantinha bem longe. Fiz uma careta e forcei um sorriso. Senhorita Studer, eu ainda estou um nível abaixo dele.
Não seria inapropriado eu me aproximar diretamente? Benedite era meu namorado online, mas, embora tivesse o contato dele por questões de trabalho, nunca tínhamos interagido cara a cara. Além disso, essa proposta já estava parada havia um bom tempo porque ele não estava satisfeito. Sinceramente, mesmo de bom humor, ele sempre encontrava defeitos em tudo. E agora que estava irritado, pior ainda. Era óbvio que Lia só queria me empurrar para receber a bronca em seu lugar. Ela revirou os olhos. Só faz logo e para de falar. Tudo bem. Embora já tivesse visto praticamente tudo dele pela internet, ainda ficava nervosa com a ideia de vê-lo pessoalmente. Além disso, ele tinha fama de ser muito rígido, intimidador até, e com uma língua afiada. Com alguma hesitação, peguei o celular. Desde que disse que queria terminar, ele havia me mandado várias desculpas desesperadas, mas eu não tinha respondido. Eu só disse que queria terminar para impor limites. Desde então, nem tinha lido suas mensagens. Primeiro, porque não queria amolecer. Segundo, porque queria mostrar que não ia ceder. Vê-lo pessoalmente estava totalmente fora de questão. Terminar, por outro lado, eu ainda não tinha decidido totalmente. Pensei um pouco e mandei uma mensagem. Podemos continuar, mas você precisa se comportar. Não gosto de gente que não cumpre o que promete. Ele respondeu na hora. Amor, finalmente respondeu. Eu sei que errei. Perdão, não vai se repetir. E logo mandou um emoji chorando. Respirei fundo e bati na porta. Do outro lado, alguém ficou em silêncio, depois pigarreou. Entre. Assim que entrei, percebi que Benedito estava com o nariz um pouco vermelho. Ele tinha chorado. Ao notar que eu reparava, ele disfarçadamente bateu na mesa. É a proposta. Deixa aí. Já pode voltar. Seu humor parecia melhor. Caso contrário, já teria gritado comigo por quebrar a hierarquia. Um colega já tinha sido demitido por ir direto falar com os chefes sem seguir o protocolo. Claro, também havia outros problemas no desempenho dele, não trabalhava bem e não cumpria ordens direito. Mas mesmo assim, naquela empresa, quebrar a cadeia de comando era quase um sacrilégio. A proposta continuava sem convencer, então me devolveram. Lia me passou de novo. Não tive escolha. Tive que ficar até tarde revisando, mas Benedite parecia de melhor humor naquele dia, porque saiu no horário. Como era sexta-feira, os outros colegas que costumavam ficar também foram embora cedo. No fim, só restamos eu e a recepcionista no escritório. Como eu não sabia quanto tempo ia levar, disse a ela que podia ir tranquila, que eu apagaria as luzes e fecharia tudo. Passaram-se várias horas. De repente, ouvi alguém abrir a porta com a chave e me arrepiei inteira. Olhei as horas. Já eram 10 da noite. Quem viria a essa hora? Tentei me acalmar dizendo a mim mesma que fantasmas não existem, mas meu coração batia forte enquanto eu prendia a respiração. Apareceu uma silhueta conhecida e quando vi bem, era Benedite. O que faz aqui sozinha? Não ia para casa? Perguntou surpreso ao me ver ainda trabalhando. Por dentro, eu rangia os dentes. Claro, era por causa dele que eu ainda estava ali a essa hora. Essa proposta é urgente. Tive medo de que não fosse viável deixar para amanhã, então pensei em terminar hoje mesmo. A proposta. Benedite ficou em silêncio por um momento e então se aproximou. Deixa que eu te explico melhor. Assim vai ser mais fácil revisar. Meu coração disparou. Como já tínhamos voltado, eu precisava responder às mensagens dele, mas não queria ficar mexendo no celular o tempo todo. Então abri minha conta do Facebook no computador. E agora, o que eu faria? Benedite se aproximou mais e disse: mostra a tela para mim. Minha cabeça girava a mil enquanto eu tentava mexer no computador com cuidado. Justo quando já tinha tudo mais ou menos acomodado, ele disse: dá um pouco de espaço. Espera um segundo, falei, tentando fechar rapidamente a aba onde tinha meu Facebook aberto. Minha mão tremia sobre o mouse, mas não fui rápida o suficiente. Benedite olhou diretamente para a tela. Vi seus olhos se arregalarem e sua expressão passar da surpresa ao assombro, e depois, era isso um sorriso? Lauren, é você? Perguntou em um tom completamente diferente do que usava normalmente no escritório. Engoli em seco. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Meu cérebro funcionava a 1000 por hora, buscando alguma explicação, alguma desculpa, qualquer coisa que pudesse inventar para sair daquela situação, mas não havia escapatória. Me desculpa, Benedite, murmurei quase num sussurro. Eu não sabia como te contar. Ele ficou em silêncio por uma eternidade. Depois puxou uma cadeira e sentou ao meu lado.
Por um momento achei que fosse me demitir ali mesmo, ou pior, que fosse se enfurecer como nunca. Mas então fez algo que me deixou completamente desconcertada. Riu, uma risada sincera, quase de alívio. Não acredito, disse, passando a mão pelos cabelos. Esse tempo todo era você. Você não está bravo? Perguntei, incrédula. Bravo? Benedito negou com a cabeça. Estou surpreso, muito surpreso, mas também aliviado, para ser sincero. Aliviado? Sim. Faz semanas que tento descobrir quem você realmente era. Cheguei até a contratar alguém para investigar seu perfil, mas não encontraram nada concreto. Você sempre foi cuidadosa com o que compartilhava. Fiquei sem palavras. Hoje, quando vi que respondeu minha mensagem depois de dias de silêncio, senti que tinha uma chance. Não consegui me concentrar. Saí do escritório e fui para casa, mas continuei pensando em você. Então decidi voltar para terminar uns trabalhos e tentar clarear a mente. E olha só, te encontrei. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria sair correndo. Outra parte queria explicar tudo desde o começo. Me desculpa, repeti. Nunca quis te enganar. No início, não sabia quem você era e quando percebi já era tarde demais. Tive medo de que, se contasse, você me demitiria ou pensaria que eu estava tentando te manipular de alguma forma. E por isso você não queria que a gente se visse pessoalmente? Assenti envergonhada. Entendo, disse ele, e sua voz suavizou. Mas sabe de uma coisa? Eu estou feliz que seja você. Olhei surpresa. Sério? Sim. Sempre achei você inteligente e capaz. E honestamente, agora que penso, há algo na sua forma de escrever no trabalho que deveria ter me dado uma pista. Você é direta, às vezes até demais, igual a minha namorada online. Sorri um pouco, ainda insegura. Então, você não está bravo? Estou mais confuso do que bravo. Tenho muitas perguntas, mas não estou furioso. Respirei fundo, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. E o que fazemos agora? Perguntei, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Primeiro, terminamos essa proposta. Depois acho que deveríamos conversar fora do escritório, como duas pessoas normais, não como chefe e funcionária. Me parece justo. Benedito aproximou sua cadeira do computador e começamos a trabalhar na proposta. Mas havia algo diferente nele, no jeito que me falava, no jeito que me olhava. Era como se tivesse deixado cair uma máscara e o Benedito online estivesse ali, misturado ao chefe rígido que todos temiam. Trabalhamos até depois da meia-noite. A proposta ficou perfeita e pela primeira vez, senti que realmente estávamos colaborando como iguais. Quando terminamos, ele se ofereceu para me levar para casa. Hoje aconteceu muita coisa, disse, enquanto caminhávamos até o estacionamento. Não sei você, mas eu estou faminto. Quer jantar? Assenti, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Entramos em seu carro, um modelo elegante, mas nada ostensivo, exatamente como ele. Durante o trajeto falamos de banalidades, como se ambos precisássemos daquele espaço neutro antes de abordar o que importava. Chegamos a um restaurante pequeno, mas aconchegante, que ficava aberto até tarde. Assim que sentamos e fizemos o pedido, Benedito me olhou diretamente. Bem, Lauren, acho que temos muito o que conversar. E assim começou uma das conversas mais honestas da minha vida. Contei tudo desde o início. Como nos conhecemos na rede social, como descobri que ele era meu chefe e por que decidi continuar com a farsa. Nunca pensei que chegaríamos tão longe, admiti. No começo era só, não sei, diversão, acho. Mas depois comecei a te conhecer de verdade e a gostar de você de verdade. O problema era que já estava presa nessa mentira e não sabia como sair. Benedito me ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando. Sempre me perguntei por que você era tão diferente comigo no escritório, disse por fim. Agora entendo que estava mantendo distância. Eu precisava. Se me aproximasse demais, tinha medo de que descobrisse a verdade. E olha só, descobri mesmo assim. Ele sorriu de leve. O destino tem formas estranhas de funcionar. Benedito, de verdade, me desculpa. Sei que isso é uma confusão e entenderia perfeitamente se quisesse terminar tudo, completou minha frase. Lauren, já te disse, estou aliviado, até feliz. Gostava de você online, e se for completamente honesto, também sempre achei você interessante no escritório. Só que sempre mantive distância porque sou seu chefe. E você continua sendo meu chefe, acrescentei, preocupada de repente com as implicações. Sim, isso é um problema que teremos que resolver. Mas por hoje podemos apenas ser Lauren e Benedito. Sem títulos, sem hierarquias. Assenti, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e empolgação.
Pela primeira vez, estava frente ao homem com quem tinha compartilhado 2 anos da minha vida online, mas também conhecendo uma nova faceta dele. Gosto dessa ideia. O jantar continuou e pouco a pouco a tensão foi diminuindo. Descobri que Benedict tinha um ótimo senso de humor quando se relaxava, algo que nunca mostrava no escritório. Ele me contou anedotas de seu passado, de seus estudos, e ouviu com genuíno interesse minhas próprias histórias. Era quase como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez, mas com a familiaridade de 2 pessoas que já compartilhavam uma conexão. Quando terminamos de jantar, Benedict me levou até em casa. Parou em frente ao meu prédio, desligou o motor e se virou para mim. Obrigado por ser sincera comigo esta noite, disse. Sei que não foi fácil. Obrigada a você por entender. A maioria das pessoas não teria sido tão compreensiva. Talvez eu não seja como a maioria, sorriu. Além disso, tenho uma confissão a fazer. Que confissão? Perguntei, de repente alerta. Hoje, quando te vi sozinha no escritório, não foi coincidência. Eu sabia que você estava lá. Como? A recepcionista me ligou dizendo que você tinha ficado até tarde, e eu queria te ver. Curiosidade, suponho. Fiquei em silêncio processando essa informação. Mas nunca esperei descobrir isso, continuou. E estou feliz por ter descoberto. Ficamos nos olhando por um momento que pareceu eterno. Vi nos olhos dele o homem que tinha aprendido a amar por mensagens e fotos, mas também algo novo, real e palpável. Então, o que fazemos agora? Perguntei em voz baixa. Acho que deveríamos ir com calma. Nos conhecermos de verdade, pessoalmente, e ver aonde isso nos leva. Gosto desse plano. Benedict se inclinou levemente em minha direção, e por um instante, pensei que fosse me beijar. Mas em vez disso pegou minha mão e a apertou suavemente. Boa noite, Lauren. Te vejo na segunda-feira. Boa noite, Benedict. Saí do carro e entrei no meu prédio com um sorriso que não conseguia conter. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Obrigado por esta noite. Foi a melhor surpresa que eu poderia ter tido. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tudo ficaria bem. O fim de semana passou como uma névoa. Não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido na sexta-feira à noite. Benedict e eu trocamos mensagens o sábado e o domingo inteiro, mas, de alguma forma, parecia diferente. Já não havia segredos entre nós e isso tornava a nossa conversa mais real, mais autêntica. Ele me contou coisas sobre sua vida que nunca tinha mencionado online. Como lutou para chegar onde estava. Como às vezes se sentia sozinho no topo e como achava difícil se conectar com as pessoas devido à sua posição. Eu também me abri mais, compartilhando meus sonhos e medos sem filtros. Quando chegou a segunda-feira, não sabia o que esperar. Como seria vê-lo no escritório agora que tudo estava às claras? Ele agiria diferente comigo diante dos outros? Entrei no escritório com o coração acelerado. A primeira coisa que notei foi que o ambiente parecia diferente. As pessoas estavam mais relaxadas, embora ainda ocupadas. Benedict devia estar de bom humor. E de fato, quando passou ao lado da minha mesa a caminho de uma reunião, me lançou um sorriso discreto que ninguém mais percebeu. Senti minhas bochechas queimarem enquanto fingia me concentrar na tela. No meio da manhã, recebi um e-mail dele. Reunião às 14 horas no meu escritório para discutir a proposta de sexta. Traga suas anotações. Simples, profissional, como qualquer outro e-mail que poderia enviar a qualquer funcionário, mas eu sabia que havia algo mais ali. Às 2:00, bati a porta de sua sala tentando controlar meus nervos. E entre, disse com voz firme. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Benedict estava sentado atrás da mesa com um ar sério e profissional, mas assim que confirmou que estávamos a sós, sua expressão se suavizou. Oi, disse com um sorriso que nunca tinha visto no escritório. Como você está? Nervosa, admiti. Não sei bem como lidar com isso. Eu também não sei, confessou, o que me surpreendeu. Mas acho que precisamos falar sobre o que vamos fazer, principalmente no trabalho. Sentei-me diante dele, grata por estarmos abordando o assunto diretamente. Tenho pensado muito sobre isso, continuou. E acho que o melhor é manter nossa relação pessoal separada do trabalho. Pelo menos por enquanto. Concordei aliviada. Não quero que as pessoas pensem que recebo tratamento especial ou algo assim. Exato. Além disso, existem políticas da empresa sobre relacionamentos entre supervisores e subordinados que precisamos considerar, franziu a testa. E isso significa que não podemos? Não, não é isso, apressou-se em esclarecer. Só significa que precisamos ser inteligentes a respeito. Estive falando com o RH hoje de manhã, de forma hipotética, é claro. E existem opções. Que tipo de opções?
Bem, uma seria que um de nós fosse transferido para outro departamento. Ou poderíamos declarar oficialmente nosso relacionamento e seguir um protocolo para evitar conflitos de interesse. Fiquei pensando por um momento. Eu não queria mudar de departamento, gostava do meu trabalho e da minha equipe, mas também não queria tornar pública nossa relação tão cedo. Que tal primeiro vermos como as coisas vão entre nós? Sugeri. Aconteceu muita coisa em pouco tempo e talvez precisemos de um momento para nos adaptar a essa nova realidade. Benedito assentiu, parecendo aliviado. Me parece sensato. Enquanto isso, no escritório continuaremos sendo profissionais. Ninguém precisa saber de nada ainda. Exato. E fora do escritório? Fora do escritório, completou com um sorriso travesso. Podemos ser apenas Benedito e Lauren, sem complicações de trabalho. Gosto de como isso soa. Terminamos falando brevemente sobre a proposta, mantendo a fachada profissional caso alguém entrasse, mas nossos olhares diziam muito mais que nossas palavras. Nos vemos esta noite? Perguntou em voz baixa quando estava prestes a sair. Poderíamos jantar na minha casa sem pressões, só para conversar e nos conhecermos melhor. Eu adoraria, respondi, sentindo aquele friozinho no estômago. O resto do dia passou voando. Tentei me concentrar no trabalho, mas minha mente continuava voltando para Benedito e para nossa situação, para o que significaria conhecê-lo realmente em pessoa, sem segredos nem máscaras. Quando cheguei à casa dele naquela noite, descobri um lado completamente novo dele. Seu apartamento era elegante mas acolhedor, com estantes cheias de livros e alguns toques pessoais que revelavam suas paixões: fotografia, música, jazz, culinária gourmet. Fiquei surpresa com o quão confortável me senti ali, como se já tivesse estado antes. Cozinhamos juntos, algo que nunca imaginei fazer com meu chefe. Era estranho ver Benedito Thompson, o temido executivo de avental, rindo quando respinguei molho em sua camisa. Nunca pensei que você fosse tão desastrada na cozinha, provocou. E eu nunca pensei que meu chefe fosse tão mandão fora do escritório, retruquei, respingando ainda mais molho de propósito. Isso desencadeou uma pequena guerra de comida que terminou com nós dois rindo às gargalhadas, sujos, mas felizes. Durante o jantar falamos sobre tudo e nada. Contei mais sobre minha família, meus amigos, meus sonhos. Ele falou de seu passado, de como construiu a carreira do zero e de como às vezes o peso da solidão vinha junto com o sucesso. Sabe por que eu gostava tanto de você online? Perguntou enquanto tomávamos a sobremesa no sofá. Porque você era autêntica. Não se impressionava com meu cargo ou meu dinheiro. Porque eu não sabia que você era meu chefe, lembrei, sorrindo. Exato. E eu adorava isso, que você me visse por quem eu sou, não pelo meu título ou posição. E eu gostava que você fosse vulnerável comigo a admitir. Que me mostrasse lados seus que ninguém mais via. Ficamos nos olhando e senti aquela conexão que havíamos construído por 2 anos, mas agora amplificada pela presença física, poder ver suas expressões, ouvir sua voz, sentir sua proximidade. Quando ele se inclinou para me beijar, foi como se tudo se encaixasse. Todas as mensagens, as fotos, as confidências, tudo tinha sido real. E agora finalmente podíamos viver plenamente. Os dias seguintes foram uma deliciosa exploração da nossa nova relação. No escritório mantínhamos a distância profissional, embora às vezes trocássemos olhares cúmplices em reuniões ou nos tocássemos acidentalmente ao passar documentos. Ninguém suspeitava de nada, ou pelo menos era o que acreditávamos. Até que um dia, 2 semanas depois, Lia me abordou na sala de descanso. Viram você saindo do prédio do Benedito, disse sem rodeios. Tem algo que queira me contar? Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Fomos revisar alguns documentos para a apresentação do próximo mês. Menti, odiando-me um pouco por isso. Lia me olhou com ceticismo. Às 11 da noite? E por que ele te levou até sua casa depois? Xinguei mentalmente. Quem tinha nos visto? E mais importante, quem tinha contado para Lia? Não é o que você está pensando, disse, embora soasse exatamente como alguém que está escondendo algo. Olha, não me importa se você está dormindo com o chefe, disse Lia friamente. Mas não espere que o resto de nós fique feliz quando começarem a te dar tratamento preferencial. Não há nenhum tratamento preferencial, protestei. E eu não estou. Mas Lia já tinha saído, me deixando com a palavra na boca e um novo problema nas mãos. Naquela noite contei a Benedito o que havia acontecido. Era questão de tempo, suspirou. Os escritórios são como cidades pequenas. Nada permanece em segredo por muito tempo. E agora, o que fazemos? Benedito ficou pensativo por um momento. Acho que é hora de falarmos com o RH, disse finalmente. Vamos fazer isso da maneira certa, de forma oficial. Tem certeza?
Perguntei, surpresa com sua decisão. Só estamos juntos há 2 semanas. Oficialmente Benedict tomou minhas mãos entre as dele, mas já nos conhecemos há 2 anos, Lauren. Pode ser que tenhamos começado de uma forma pouco convencional, mas o que sentimos é real. Não quero esconder isso, nem que você precise suportar rumores ou insinuações. A sinceridade dele me comoveu. Ele tinha razão. O que havíamos construído ao longo de 2 anos era mais profundo que muitas relações tradicionais. Está bem, aceitei. Vamos fazer isso. A reunião com o RH foi menos terrível do que eu esperava. Declaramos formalmente nosso relacionamento e, como já tínhamos consultado antes de forma hipotética, o processo foi bastante simples. Um protocolo foi estabelecido. Benedict não avaliaria diretamente o meu trabalho, nem tomaria decisões sobre a minha carreira. Em vez disso, eu seria supervisionada por outro gerente, reportando indiretamente a ele. Quando a notícia se tornou oficial na empresa, houve reações mistas. Alguns ficaram surpresos, outros incrédulos, e uns poucos, como Lia, abertamente ressentidos. Mas com o tempo todos se acostumaram a nos ver como um casal fora do trabalho e como profissionais dentro dele. O mais surpreendente foi como a dinâmica geral do escritório mudou. Benedict, já sem a pressão de ocultar sua verdadeira personalidade, tornou-se um chefe mais acessível, ainda exigente, mas mais empático. As pessoas passaram a respeitá-lo não pelo medo, mas pela admiração. Uma sexta-feira, 6 meses depois daquela noite que mudou tudo, Benedict me levou para jantar em um restaurante elegante. Estava incomumente nervoso, o que me fez suspeitar que havia algo acontecendo. Depois da sobremesa, tirou uma pequena caixa do bolso. Não é o que você está pensando, sorriu ao ver minha expressão. E ainda não, pelo menos. Dentro havia uma chave. É da minha casa, explicou. Quero que você se mude comigo, Lauren. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Não só nos fins de semana. Quero uma vida juntos, não apenas momentos roubados. As lágrimas inundaram meus olhos. Era perfeito. Não precipitado, não convencional, mas sincero e no nosso ritmo. Sim, respondi simplesmente. Eu adoraria. Enquanto nos beijávamos, pensei em como nosso caminho tinha sido estranho. De uma relação virtual baseada em meias-verdades a uma conexão real, fundada na honestidade. De chefe temido a companheiro amado, de 2 pessoas solitárias a um casal completo. Às vezes, os melhores finais nascem dos começos mais inesperados. E embora nossa história tivesse começado com uma mentira, floresceu na verdade mais bela que eu jamais poderia imaginar.